Está no ar. Vocês estão no ar. A gente está no ar. Olá. Oi, gente. Bem-vindos ao Papo Aliado 5h30. Sexta-feira é o dia que a gente conversa um pouco sobre criatividade e sobre cases extraordinários que a gente encontra relativos à criatividade, inovação e biomimética. E hoje a gente resolveu trazer o Igor Alcântara e o Júlio Graça aqui de Brasília para fazer uma contação de histórias sobre a natureza. E a gente já está contando várias histórias aqui e agoniadas. E caraca, não me liga logo essa câmera, porque é difícil de controlar, né? Essa ansiedade. Total. Então, o Júlio, ele é estudante de biomimética, ele está lá no mestrado. Ele é designer, ele é super amante da natureza também. Depois foi de biologia, assim, impressionante, o conhecimento de design impressionante. Então, ele é um encontro de dois mundos paralelos, assim. E aí traz histórias super bacanas. E tem o Igor, que o Igor, ele trabalha com sustentabilidade, ele é biólogo de formação, então ele vê a biologia por esse lado mais sustentabilidade, e ele é filósofo também. Então, as histórias dele sobre a natureza, lá pelo segundo e terceiro você já está assim, e depois? O que acontece? É impressionante, a gente conseguiu juntar os dois no penúltimo dia do curso de biomimética aqui em Brasília, e a gente vai começar uma contação de histórias sobre organismos naturais. Então, no estudo de biomimética, a gente acaba pesquisando um bocado sobre organismos, né, vivos e contextos da natureza e fenômenos, isso é parte do nosso estudo. E aí a gente acaba esbarrando com umas histórias incríveis, né? A gente acaba as histórias do polegar do panda, do guano da gaivota, dos dentes da galinha, uns negócios assim, se a gente contasse em qualquer outro lugar, acho que a pessoa estaria não está muito bem. Então, quem vai começar? O que a gente está falando? Vamos começar com Acho que seria... Forra sua cadeira para perto da Carol. Aí, um pouquinho para trás. Acho legal a gente começar no princípio mesmo. Legal. Porque a gente é um assunto muito interessante. A gente fala assim dos limites da vida. A gente pensar nos limites da vida. E tem essa ida para os artigos interessantes no sentido de que a gente quer determinar o que a gente entende como vida e classifica como vida. Lógico, a gente não vai entrar nessa questão da física nem nada. Mas para a própria ciência em si, está cada vez mais difícil pelas descobertas. Né? Existem 3 domínios que Achou o carregador dela? Segura aqui, exama. Pega o banner, põe atrás da coluna do Júlio, que ele está com o rosto tudo estourado. Só que ela é de 3. Os procariotas e os arqueios. Certo? Esse novo arqueio é um pouco mais recente. E quem causa tanta confusão no meio disso é uma galerinha que chama de filhos. Sabe? Os filhos, bagunça, um negócio todo. Certo? E eles surgiram recentemente alguns artigos falando de uns filhos muito diferentes, bem diferentes, que são conhecidos como os mini-vírus e os exatamente, porque na verdade, olha só, como é que os pesquisadores conseguem eles pegam alguma amostra e colocam um filtro e falam assim, menor que isso aqui não tem bactéria nenhuma, menor que isso aqui é só vírus, certo? Botava um filtrozão, aí fazia essa filtragem e olhava lá, então a gente achou tais DNA, etc. Só que alguns pesquisadores começaram a notar que eles tinham algumas amostras, apesar de efeitos muito diversos, mas que eram muito maiores do que os vírus. Então eles pegavam essa amostra para guardar, deixar isso que está atrapalhando essa pesquisa. E aí, um doutorando curioso qualquer, falou, deixa eu ver se está congelado aqui, tem 10 anos. Deixa eu ver o que aconteceu. E aí ele foi descobrir o quê? Que essa amostra aqui, eles colocavam corante e falavam assim, o vírus não pega corante, porque ele não tem proteína, substrato suficiente para poder pegar corante. Aí pegava corante, mas não tinha ribonucleotídeo,
Então, tipo assim, que tem fragmento de DNA, aí essa era a dificuldade de entender. Aí ele pegou e foi ver que, na verdade, aquilo ali era um megavírus, era um vírus enorme, um vírus que era tipo 3 vezes maior que a bactéria, um vírus só. E aí, esse aí, então esse vírus ele fazia o quê? Ele mimetizava uma bactéria, é um vírus, certo? Só que ele mimetizava uma bactéria para fazer com que uma ameba entendesse que ela é uma bactéria para ele comer ele. E aí ele entrava para dentro da ameba e fazia o trabalho de vírus. Aí por isso tinha um vírus, porque ele mimetizava a bactéria. Como é que você vai falar se ele não está vivo, se ele está prestando, se ele de alguma forma está atento a tantas coisas em volta dele? Exatamente, é uma coisa assim, impressionante. E aí eles continuaram, falaram, pô, então tem toda uma gama de estudo isso aí. E aí eles descobriram bem recentemente, deve ter uns 2, 3 anos, saiu um artigo que eles chamaram de Pandora vírus, que é se esse vírus que eles descobriram era tipo 3 vezes maior que uma bactéria, o tamanho de uma bactéria, esse Pandora vírus, ele é maior que uma célula comum. É um vírus que você consegue ver ao microscópio. Você imagina o tamanho desse, é um vírus, só que enorme, colossal. Entendeu? E aí isso, para classificar isso, para poder explicar isso, você fala assim, onde é que a gente vai colocar? Vírus é vivo, não é vivo? Então isso que é a confusão. Então assim, aí por isso que eles chamam de Pandora vírus, porque, gente, se a gente vai entrar nessa seara, isso vai ser uma caixa de Pandora dentro da ciência. Que massa! Aí eles descobriram esses organismos e tudo. E é interessante porque assim, a gente está tão intrinsecamente relacionado com esses micro-organismos, vocês têm uma noção, é fato, hoje a gente tem no nosso corpo, certo, 10 vezes mais micro-organismos do que células próprias. A gente é uma cidade. Exatamente, a gente é uma cidade. E se esses micro-organismos saírem, a gente morre imediatamente. Entendeu? Então, a gente é uma micro cidade mesmo, como se fosse uma Nova York, uma São Paulo da vida. Então, o sabonete que elimina 99,9% das bactérias. Mentira, né? Total. E aí, tem até um dado que é interessante, fala assim, se a gente pegar o nosso corpo humano, né, e do nosso peso, uma pessoa aí de 60, 70 quilos, tipo aí 2 quilos vai ser de micro-organismo adverso. Só que desses 2 quilos, a quantidade é muito maior que a contagem de nossas células. Então essa organização, isso tudo. Então é por isso que é importante a gente ter essa ordem interna, né, do nosso organismo, porque ele rege todo mundo. Olha, se é uma dona célula, dona bactéria, você vai ser assim, vai ser assado. Mas quando surge um câncer, por exemplo, é uma confusão danada. Né? É uma célula que vai pegar do contra, né? Vai agir por si próprio. Isso é legal porque a gente vai vendo que tem muita coisa sobre a natureza que a gente ainda desconhece. Né? Então toda hora, eu acho que a natureza é a grande Pandora, entre aspas, porque toda hora a gente vai esbarrar numa coisa desconhecida incrível e que a gente pensa, meu Deus, é uma enciclopédia infinita. Infinita de coisas. Não, é tão viagem que, tipo assim, se um dia vier um ser super galáctico, enorme, e ele pegar e falar assim, não, deixa eu tirar uma amostra aqui da Terra para saber se tem vida lá dentro. Então eu vou tirar uma amostra assim, tipo, ali só tem vírus. Porque vírus tem muito mais, entendeu? Tem muito mais do que a gente está espalhado por aí, é sério. Entendeu? É uma viagem. Então, onde é que você for, onde é que você encostar, você vai achar um fragmento de DNA que está no vírus. E a gente não conseguiu encaixar ele. Não consegue encaixar O ele. vírus não está encaixado em nenhum desses 3. Ainda então, não. você Aí falou. Ele não é vivo, isso é estranho. Ele não é vivo. Dentro dos conceitos que a gente está conversando e quando a gente tem de biomédica, ele está talvez na parte química, né, como você estava falando, e não se adequa tanto à vida. Mas na parte comportamental, como ele está reagindo ao meio, e essas coisas, é completamente vivo. Tá, eu já pipoquei, a gente pode terminar a live. Mas Obrigada, tem mais gente. histórias, né? Não, vamos pro história do pano. Vamos fazer uma história mais simples, Tá porque bom. essa eu já pipoquei, já passei mal. Hoje eu quero ficar só ouvindo a história. Porque é legal a gente
história do grano, do vírus, é porque são as fronteiras do inexplicável, né? Porque a ciência, ela tenta buscar sempre uma resposta para tudo, né? Você tem uma dúvida, tem um questionamento, vamos achar uma resposta. E aí a gente vai observar o comportamento animal, vai observar os organismos, aí vai falar, cara, como? Né? Aí um exemplo bem nítido disso acontece, por exemplo, com um grupo de gaivotas que ocorre em algumas ilhas do Pacífico. O que acontece? Na época da nidação, as gaivotas elas não fazem ninho, igual a gente conhece ninho de passarinho, normal assim. Não, elas vão ali perto dos rochedos ali na praia e colocam 2, 3 ovinhos e o casal, que é permanente, assim, é o mesmo casal para sempre, eles ficam ali e tem que proteger os ovinhos dos lagartos, que gostam de comer ovos, então eles aproveitam para comer os ovos dessa época. E é muito difícil, porque assim, uma gaivota nem sempre dá conta de lutar contra um lagarto. Se forem as duas contra um lagarto, até que vai. Mas volta e meia um tem que sair para comer e ficar a outra lá tomando conta e fica essa dinâmica. E aí, os ornitólogos, estudando esses gaivotas, perceberam o seguinte: alguns casais, certo? Conseguiam sair os dois, deixar os ovinhos lá e nenhum lagarto atacava. Nenhum lagarto pegava, sabe? E nenhum lagarto sequer passava perto dos ovos. Assim, não, tem alguma coisa ali. Aí eles foram ver, ao redor dos ovos ali, eles faziam um anel de guano. Guano é o cocô mesmo das aves, né? Que eles fazem ali. Só que assim, o guano espalhado, tem guano na ilha inteira espalhado. Só que feito redondinho, esfericamente em torno dos ovos, de uma forma muito bem definida, certo? Só nessa ocasião, aí quando isso ocorre, simplesmente o lagarto ignora que existe ovo naquele lugar, certo? Alguns cientistas falam assim, não, porque quando você forma um anel de guano, você gera um aroma que ela vai ignorar, porque tem guano na circunferência completa, onde todo jeito que ele chegar ali, enxergar, não vai sentir. Não vai sentir, então o guano vai bloquear o olfato do lagarto, mas mesmo assim, o lagarto pode perceber visivelmente que é um ovo ou não. E o guano ele não cobre o ovo, ele só fica ali em volta, certo? E aí o que acontece? Como os lagartos ignoram, esses casais têm uma chance de sucesso muito maior de fazer com que a sua prole se procrie e cresça, né? E é interessante que para poder fazer esse anel de guano, não é só chegar lá, vou fazer um cocôzinho aqui e deu certo. Não. O casal tem um gasto energético, um investimento energético altíssimo. E eles têm que fazer uma dança. É uma dança que dura às vezes horas. E eles vão dançando e fazendo o cocôzinho no lugar certo e tal. E isso dura às vezes horas, assim. E tem vezes que não dá certo. Entendeu? Eles vão lá e não dá certo. Então, por isso que nem todo casal tenta, mas os que conseguem têm essa tranquilidade, eles podem sair e não afetar. Então, olha só a estratégia evolutiva que essas aves estão conseguindo. E a ciência ainda não conseguiu uma explicação bem pautada, tem várias teorias e tudo, mas uma explicação bem pautada de por que o lagarto consegue perceber, de onde que veio essa dancinha, sabe? Como é que veio isso? Como é que isso evoluiu com o tempo, né? Exatamente. Como é que eles ensinaram essa dancinha a alguns? Então, essas ocorrências aqui que é o interessante, o diferente, de que beira as fronteiras da ciência e que chama a atenção para a gente que às vezes o nosso entendimento é que está limitado. Não é a ciência que não tem muita limitação, mas às vezes o nosso entendimento ou também as nossas ferramentas é que é limitado. É igual a gente usar aquele exemplo do seguinte: a gente fala assim, olha, você acredita que existe onda de rádio? Sim. Mas você consegue ouvir onda de rádio? Sim, pelo ouvido? Não, né? Mas se você tiver um aparelho de rádio, você consegue pegar a captação de rádio? Então não é que onda de rádio não existe, é que você não tem um aparelho certo para poder acessar ela. Então não é que muita coisa na natureza não existe. A gente tem a ferramenta certa para observar. Tem infravermelho, ultrassom, tem
Exatamente. Tipo de comunicação possível, que já tem aparelhagem. Né? Exatamente. Então, vai ter perguntas, não é assim, vocês vão falando. Tem uma voz do além ali. Mas a gente está super no papo de guano. Eu sei, então. Pode continuar, mas guarda Tem 5 minutinhos, faz de minha, por exemplo. Eu vou ver. Tá. Não é assim a vida, vocês vão passar Tem por pessoas isso. atrás da câmera, a gente não está conversando com vozes da natureza que estão baixando aqui nesse Quem papo. dera. Quem dera a gente estivesse falando. Mas tá bom. Não, então, super interessante. Você tinha contado outra história sobre guano. Tinha, no caso da dele, eles estavam usando o cocô para espantar, para se defender. E no caso das corujas que a gente tem aqui no Cerrado, que elas cavam um buraquinho que a gente vê em quase todas as partes de Brasília, nos gramados, né? Elas usam o cocô para botar na frente da toca delas e assim elas conseguem fazer o alimento dela, que é o besouro rola bosta, que se alimenta e usa o cocô para botar filhote, essas coisas assim. Então ela atrai os besouros para o cocô dela e assim ela consegue ter alimentação mais rápida, ela não precisa ir procurar, não precisa ir gastar energia. Então, são duas atividades muito diferentes, né, para o cocô. E não precisa ir na Ilha do Pacífico achar, né? A gente, aqui de Brasília, claro, né? A gente acha essas corujas o tempo todo. E ela é uma das únicas corujas diurnas também. Né? Sim. A maioria das corujas tem hábitos noturnos e ela é uma coruja diurna, né? Então de dia a gente tá andando, a gente vê coruja parada, assim. E isso é legal que quando eu conversava com o pessoal do curso de biomédico que era da gringa, eu falava isso. Então lá no Brasil rola uma coruja que fica acordada de dia e eles, como assim? E ela vive embaixo do chão, né? Ela vive embaixo do chão, como assim? São fatos da natureza, né? Que são impressionantes. Pegando esse link aí do guano, né, das teses, olha só, tem um estudo que foi feito com passarinhos, numa floresta aqui no sul do Chile. Aí a pesquisadora estava estudando uma espécie de passarinho que ocorre em várias regiões da América do Sul. E aí ela começou a estudar esses passarinhos, só que ela então fazia só observação comportamental, viu o passarinho brincando. E aí ela começou a perceber que esse passarinho era frugívoro, com frutinhas, só com frutas. Era frutinha pretinha, parecendo um jabuticaba. E aí o que acontece? Ela começou a perceber que em algumas aves, em determinada época do ano, esses passarinhos, por algum motivo, comiam formiga também. Sabe? E aí assim, às vezes comiam muitas formigas, muitas. E chegava até alguns casos que alguns morriam de tanto ingerir formiga. E ela falou assim, então não é uma opção do passarinho estar querendo comer formiga, por algum motivo, E aí ela foi observar, não, deixa eu dar uma olhada nessa formiga aqui. Aí ela foi ver a formiga que ela ia comer, ela tinha o bumbum inchado de tal forma que o passarinho olhava, isso aqui é uma frutinha, comia a formiga. Isso tinha algum benefício para a formiga? Não. Não era uma relação. Não era uma relação com a formiga. Perfeito. Certo? Aí ela achou isso muito. Ele chamou um entomologista que era amigo dela e falou assim: cara, o que está acontecendo com essas formigas aqui? Aí o cara foi olhar também e disse: isso é estranho. Aí foram, tipo assim, de repente, aquilo que era só um estudo de um ornitologista virou um estudo de várias áreas e todo mundo observando esse fenômeno. E aí foi ver quem que era o culpado de tudo, né? Que está acontecendo isso tudo aí. Aí eles foram chegar em um parasita que é um nematelminto, entendeu? Que é um verme, um tipo de verme. E aí esse parasita é que estava causando isso tudo, e ocorria dessa forma. E aí o que acontecia? O parasita, o passarinho era o hospedeiro, intermediário, não, o passarinho é o hospedeiro definitivo. Sim. O vertebrado, né, que é o passarinho, era o hospedeiro definitivo. E a formiga é o hospedeiro intermediário, certo? E aí, o que acontecia no ciclo? O passarinho com os vermes fazia o cocô, no cocô estavam os ovinhos dos vermes, certo? E aí as formigas
elas usavam o cocô do passarinho para poder levar lá para a toca dela, para o ninho da formiga, para o formigueiro, e a partir do cocô dela, ela cultivava um fungo que ela se alimentava desse fungo, certo? E aí, algumas formigas eram contaminadas por esse verme, certo? E quando elas eram contaminadas por esse verme, o verme mudava todas as funções hormonais da formiga, mudava toda a função comportamental da formiga. Às vezes você tinha uma formiga que era soldado e ela ficava mansinha. De uma formiga que você triscava nela, ela te mordia, e triscava nela, ela ficava de boa, assim, de boa, a vida era tranquila. E aí, como a formiga não reagia, não corria, não fazia nada disso, e ela ficava praticamente parada o tempo todo, o passarinho chegava, olhava ali a formiga, perto de onde estão os frutos, e comia a formiga em vez do fruto. Então, imagina, o verme muda todo o comportamento fisiológico, não só na fisiologia, mas também no comportamento comportamental, não só fisiologicamente, mas comportamentalmente de um animal, de um ser, uma formiga, certo? Para poder fazer com que se proceda o ciclo dele. Esse é o mesmo que está dando naquelas formigas, que são as formigas zumbi. Também, eu vi uma reportagem esses dias que elas também são contaminadas por um verme. Mas não é por fungo, acho que é fungo, né? E aí nasce tipo uma... Isso, e eles descobriram agora que, na verdade, o fungo não altera nada na função cerebral da formiga. Não altera. Ela comanda a formiga, mas ela não altera nada. Mas explica, você lembra dessa história? Eu sabia até isso. Eu falei, caraca. Eu não lembro essa história tá ficando complicada. Como é que era. O fungo ele alterava o comportamento dela, ela tinha um comportamento suicida. Sim, então ela ia para lugares assim onde um predador encontrava com facilidade, ou onde ela ficaria exposta a sol, incidência solar muito grande. E quando isso acontecia, a formiga ela criava tipo um chifre, assim, tipo uma antena. O corpo do fungo sai. O corpo do fungo sai e ela ficava tipo um zumbi comandado, não sei se é esse termo, certo? Pelo fungo, dominada. E aí ela tinha esse comportamento. E agora estamos falando que não afeta nada em função cerebral. Pelo que eu vi pesquisar, até então deixa intacta a parte cerebral dela. Então, maravilha. Deve ser algum outro caminho que... Talvez seja um cheiro, né? Porque a formiga, ela se conduz tudo pelo cheiro. Pelo químico. Então, sim, às vezes é isso. O fungo deve emitir algum cheiro e a formiga tem que tirar algum couro. Mas isso acontece na natureza? Acontecia na natureza? Ou isso é fato novo? Igual esses vírus novos? Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu, né? Você falando, a gente estava comentando aqui de um livro do autor que é o Stephen D. Gault, né, que é um autor americano, e ele estudou muito molusco. E ele é famosíssimo, porque ele tem diversos livros de divulgação científica, e o pessoal da biologia adora os textos dele, porque os textos de história natural dele são muito bem contados, muito bem explanados, para contar a história acerca da evolução e tudo. E aí o Bud usa muito desses temas. E aí tem um livrinho que foi publicado no Brasil, chama Os Dentes da Galinha. Hoje é até raro de encontrar, mas você pode encontrar por aí. E nesse ele conta uma história, por exemplo, de um pulgão e uma lagarta, certo? Ele explica o que acontece. O que acontece? Uma vespa, na verdade é uma vespa, que quando ela chega a época de botar os ovos, aí a fêmea vai lá, em vez de botar o ovo numa árvore, ou debaixo de alguma casca, ela escolhe implementar o ovo dela dentro do casulo de uma borboleta. Então ela vai lá com o ferrão dela e injeta o ovo lá dentro do casulo. E não é nem na borboleta, é entre o casulo e a borboleta, não é isso? Não, na verdade a borboleta dentro da borboleta lá no meio. E aí quando a lagartinha nasce, certo? Quando a lagartinha nasce, o vermezinho, que seria o embriãozinho da vespa, também eclode ali dentro. Então os dois nascem ao mesmo tempo. E aí a história é meio sinistra, porque à medida que a lagarta vai comendo e se desenvolvendo, certo? Esse embrião, esse filhotinho da vespa que está ali dentro, também vai se desenvolvendo e vai comendo o que está ali no entorno dela, ou seja, vai comendo a lagarta por dentro. Só que ele tem uma história evolutiva perfeita para quê?
para que ele vai comer a lagarta sem comer os órgãos vitais. Então ela vai comer a lagarta por dentro, ela não tem o que fazer, porque está dentro dela, tem que tirar. Então ela vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aí quando ele chega num ponto que ele vai se desenvolver e que tem que comer os órgãos vitais, já é o estirão final para ele poder sair e formar o óvulozinho que vai sair a vespa. Então imagine a complexidade de uma história evolutiva para casar, ter o time certinho do animal comer um outro por dentro. E os dois sobreviverem por um tempo. Tudo bem, aquele indivíduo da borboleta não sobreviveu, mas isso dos milhares de casulos que tem ali é um caso só, sabe? Então não é uma coisa que está bloqueando. E aí é interessante porque a magia disso da natureza, de observar isso, assim, cara, como é que é um tempo tão perfeito, uma estratégia tão bem casada, tudo tão bem harmônico, sabe? Porque isso é muito grande. A gente acha bonito, um bicho que come o outro por dentro, nossa, que lindo, as pessoas ficam lá. Como assim? Você falou, Voz do Além, que você queria 5 minutos para perguntas, já faltam 5 minutos para acabar. Exatamente. Bom, vou falar pertinho do microfone como Voz do Além. A gente está no Golden Grids agora com toda essa frente da biomédica, eles estão trazendo um monte de informações sobre essas questões dentro do campo natural, da biologia, por aí vai. Mas como o Golden Grids tem uma puxada também de arte, a gente não vai aguentar não fazer uma pergunta sobre a parte de comunicação, principalmente do anel de guano, não é isso? Você falou? Quando você estava falando, acho que o áudio até deu uma errinha, vai ser legal até você colocar isso melhor, assim, porque eu acho que o pessoal talvez tenha perdido. Essa estruturação, né, no campo, dentro da proposta lá do que, como acontece, é um animal, né? Qual é o animal? Só para a gente recapitular. Gaivota, né? E ela faz o ciclo de que forma? É um ciclo? Esférico. Um ciclo. Quanto mais perfeito o ciclo, mais eu acho sucesso. Então, aí, como a gente está dentro dessa proposta aqui no Golden Grids, que tem a visão também estética, né? Como ética aplicada à forma. Sim. E aí eu sempre pego o pessoal nesse ponto, principalmente da biologia, biomédica. A Carol quase me matou da outra vez, mas foi legal. Como é que você entende, então, que esse campo de comunicação, no campo estético, obviamente tem uma relação com a figura também, com esse objeto interfere nesse campo? Que aspectos são esses que comunicam esse ponto de vista do local, da informação, do ciclo, porque não devia ser quadrado, triângulo, retângulo, mas ele propõe essa unidade visual. Você acha que de alguma forma isso impacta na proteção dos animais? Não? Sim? Como é que você vê esse ponto? Isso é uma pergunta bem interessante. A minha área de design, essa coisa, eu não entendo muito, mas é interessante a gente perceber que o círculo, né, a esfera, é como se fosse a forma perfeita, né? Desde lá de Platão, eu faço, tem uma forma que é a perfeita. Imagina, eu vou fazer um círculo de iguano, que é alguma coisa que é um rejeito que está em toda parte ali, né? Mas por que de todas as formas escolher logo um círculo? Né? Por que escolher logo uma esfera? Às vezes tem muito mais elementos ali do que elementos sutis que podem estar ali, né? Em termos químicos, inorgânicos e até mesmo sutis nesse sentido. E aí eu acho que é uma forma natural. É por isso que a gente quer trazer, por exemplo, usar da natureza, está lá, né? Então eu acho que é uma forma que está ali na natureza. Buscando a nossa essência natural. Então, assim, vou piar só um pouquinho. Essa era a pergunta.
quer ser atingido. Atingiu esse resultado porque talvez as substâncias que estão sendo exaladas ele estava falando no vídeo na natureza, né? E no nosso cérebro também. Então acho que às vezes esses resultados são atingidos dentro de arquétipos comuns naturais também. É que a gente atrela muito função à utilidade, né? Então assim, qual é a função disso? A gente fala qual é a utilidade disso, né? E na natureza não tem muita relação utilitarista, né? Então essas funções elas vão muito além de coisas formais, né? Elas alcançam um aspecto comportamental, emocional, mental, Material químico, quântico, amebas e bactérias e vírus, tamanho família e todas essas coisas, né, que envolvem a natureza. E é isso, deu o nosso tempo. Eu acho que a gente tem que repetir. Com certeza, não deu nem tempo. Né? Não deu nem tempo, mas nem começou. Né? Da próxima vez eu posso explicar que galinha tem dente mesmo. Galinhas tem dente, a gente pode falar da conversa da floresta, a rede de comunicação florestal que existe, da corrida do salmão. Putz, tem muita coisa. Nitrogênio do mar, do nitrogênio marinho nos altos das montanhas, onde tem salmão. Da montanha, então pipoca a cabeça. Mas por hoje é só. Então vamos aí para o final de semana, que a gente conta muito iguana na nossa frente. Você quer refletir muito sobre parasitas, vírus e iguana. Foi incrível. Muito obrigada. Igor, muito obrigada. Júlio, e até a próxima. Tchau, gente.